A PEC 241 foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados e nesses últimos dias eu tenho lido muita coisa nas redes sociais e muitos da esquerda vêm gritando aos quatro cantos, né, que essa PEC ela irá congelar, irá diminuir os investimentos em educação e saúde. Ora, isso são falácias que foram proferidas e têm sido proferidas pela esquerda brasileira, como é de praxe, de costume, e principalmente de pessoas que simplesmente usam um Ctrl+C, Ctrl+V no que qualquer besteira é falada por um deputado ou um senador da esquerda, simplesmente sem conhecimento algum. Provavelmente não leram, chegaram nem a ler a PEC para saber do que é que estão falando. Eu li, né? E no artigo 105 da PEC, ele fala claramente que os investimentos feitos, no caso especificamente em educação, saúde, entre outros, eles não vão ser congelados, nem vão ser reduzidos esses investimentos, muito pelo contrário. Eles irão aumentar, visto que esses investimentos eles irão sofrer alterações no limite mínimo que já existe, já está em lei, né? Todo governo ele tem um limite mínimo de gastos para ser feito com as bases, né, governamentais, como saúde, educação, segurança. Então eles têm esse limite mínimo que ele tem que fazer de investimento nessas áreas. E esses limites mínimos, eles irão aumentar com o decorrer dos anos, dentro da PEC 241. E esses limites vão sofrer essas variações baseadas no IPCA do ano anterior. Ou seja, para 2017, o valor mínimo de investimento nessas áreas será o valor que foi feito de investimento no ano de 2006, corrigidos pelo IPCA. Ou seja, só com isso já se sabe que não será uma diminuição, e sim um aumento. Mas os leigos de plantão, né, os defensores da gastança eterna do governo, dos governos, né, estaduais, simplesmente saem proliferando essas calúnias, essas mentiras, simplesmente para tentar fazer com que os estados continuem gastando desenfreadamente, sem limites, sem nenhum controle. Esses gastos, quando são feitos dessa forma, a única coisa que traz é mais dívida para os estados, mais dívida para o governo federal, e que só pode ser corrigido de duas formas. A primeira é com aumento de impostos, que aí nós, cidadãos, teremos que arcar com um rombo que será feito, ou da segunda forma, que seria a emissão de mais papéis, mais moeda, o que isso acarreta em um aumento de inflação, que também nós iremos pagar a conta. Ou seja, se a PEC não for realmente aprovada no segundo turno na Câmara dos Deputados e aprovada em primeiro e segundo turno no Senado, o que vai acontecer é aumento de impostos, aumento de inflação, e nós que iremos arcar com toda essa crise que já está instalada e que vai se tornar pior. É simples assim. Não tem muito mistério. Não precisa ser um super economista para entender isso. É só ler um pouco. Então, nós temos que lutar
para que essa PEC seja aprovada. Por mais complicada que ela seja, por não ser uma medida interessante para o governo, para a população, né? Não é uma medida populista, né? Mas é uma medida necessária. Ela é fundamental para que nós, como cidadãos e o país, possa sair da lama que o governo petista nos colocou após 12 anos de governo. Não existe outra saída. Além disso, que a PEC 241 é apenas um passo, né, para o país começar a voltar a ter investimentos. Também precisa ser aprovada o projeto de modificação dos pagamentos das previdências. Hoje no nosso país, alguns estados simplesmente não conseguem pagar a previdência. Ela toma 40% do PIB. Só a previdência, 40% do PIB. Estamos num ponto em que os estados não estão tendo condições de pagar as previdências. O governo não está conseguindo pagar. Então o projeto da reforma da Previdência, ela tem que ser aprovada também. É um segundo passo para que a gente possa tentar equalizar toda a merda que foi feita pelos governos petistas. Não tem escapatória. Temos que ficar sempre de olho em todos os passos que o governo de Michel Temer faz. Até porque ele não é nenhum santo, ele não é o salvador da pátria. Mas pelo menos ele tem demonstrado que ele quer fazer o Brasil sair do lamaçal em que está metido. Só não podemos achar que tudo está ganho, não podemos achar que está tudo certo, simplesmente esquecer de acompanhar cada passo que o governo atual de Michel Temer está fazendo.